Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo para apresentar mais um vídeo do canal Gol aos 90. Então, antes de tudo, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para receber esse e mais vídeos do canal. Toda semana eu posto 2 vídeos aqui, geralmente de terça e sexta. E se tiver também alguma ideia para eu gravar nos próximos vídeos, só deixar aí embaixo nos comentários alguma ideia, fechou? Então vamos direto ao assunto, bora pro vídeo! Hoje eu tô aqui com algumas camisas da região sul do Brasil, tô vestindo a do Caxias, ali tem a do Juventude e a da Chapecoense, para falar sobre um assunto de outro clube do sul. Antes de tudo eu vou contar um pouquinho sobre o Brasil de Pelotas. Para quem não conhece, o Brasil de Pelotas é um time da região sul do estado, né, do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, que também é conhecido como Chavante, é o apelido carinhoso que os torcedores dão para o clube. Seu estádio é o estádio Bento de Freitas, com uma capacidade inicialmente para 13 mil pessoas, só que agora o estádio está passando por algumas reformas e pode ampliar a sua capacidade até 22 mil pessoas. O seu principal rival é o Pelotas, a equipe da mesma cidade, só que com as cores azul e amarelo. Então eles fazem um grande clássico e muito interessante. Atualmente o Brasil disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Gauchão Série A, a Copa do Brasil e a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que reúne os pequenos clubes do Rio Grande do Sul para não ficar assim inativo no resto do ano. Não o caso do Brasil de Pelotas, que disputa a Série B, mas mesmo assim ele participa da Copa FGF. Bom, então em uma quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2009, o Brasil de Pelotas estava voltando para sua cidade, né, Pelotas, após ter enfrentado o Santa Cruz em um jogo treino na cidade de Vale do Sol. O jogo era o preparativo para o início do Campeonato Gaúcho daquele mesmo ano. Os jogadores estavam muito felizes pela vitória, eles já vinham de 5 vitórias seguidas na pré-temporada e o ano anterior, 2008, não havia sido muito bom para a equipe do Brasil. Então, após esse começo de pré-temporada muito bom, a equipe estava feliz, animada para a disputa do Campeonato Gaúcho da primeira divisão. O ônibus da equipe voltava pela BR-392, no Rio Grande do Sul, com 31 pessoas a bordo. Até que por volta das 11 horas da noite, quando passava pela cidade de Cangaçu, que fica a 293 km de Porto Alegre, o ônibus perdeu o controle e caiu num barranco de mais de 30 metros. O ônibus capotou várias vezes depois que saiu da pista e foi parar no meio do matagal, onde não havia nenhuma iluminação. 3 pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas nesse acidente. O ônibus capotou pelo menos 5 vezes. 3 pessoas morreram e outros 27 passageiros ficaram feridos. 6 continuam hospitalizados, mas não correm risco de morrer. Depois que o ônibus capotou e caiu fora da pista, o resgate demorou 45 minutos para chegar até onde estavam as vítimas. Os 3 mortos foram o zagueiro Regis, que era titular absoluto do Brasil, era um ótimo zagueiro, o preparador de goleiros Giovani e o atacante uruguaio e ídolo da torcida do Chavante, com 111 gols marcados na história do clube, Cláudio Milar. Outros 2 atletas, os 2 volantes Xuxa e Edu, que foi arremessado da janela do ônibus e acabou se ferindo após bater diretamente em uma árvore já fora do ônibus, e o auxiliar técnico Paulo Roberto passaram por cirurgias muito delicadas, mas foi tudo bem e eles conseguiram se recuperar. O velório dos jogadores e do preparador de goleiros foi realizado no dia seguinte, dia 16 de janeiro de 2009, no gramado do estádio Bento Freitas, onde teve suas portas abertas para a torcida do Chavante poder entrar e dar o seu último adeus aos seus 2 jogadores mortos e o preparador de goleiros. O corpo do atacante uruguaio Milar ficou poucos minutos no estádio Bento Freitas e depois foi encaminhado para a cidade de Chuy, no Uruguai, onde ele nasceu. E aí por lá teve, enfim, o seu velório oficial com a presença de familiares e amigos. Mesmo muito abalado com o acidente e com a morte de 2 jogadores e o preparador de goleiros, o clube do Brasil de Pelotas aceitou disputar o Gauchão, que começava dias depois, temendo por uma crise financeira que abalasse muito e levasse o clube à falência. O Brasil de Pelotas voltou aos treinos no dia 21 de janeiro, apenas 6 dias depois do acidente, e a Federação Gaúcha de Futebol anunciou uma tabela bem puxada para o Brasil. Foram 8 jogos em 16 dias, uma média de 2 jogos a cada 2 dias.
Outro grande desafio para o Brasil de Pelotas era enfrentar os seus adversários fora de casa, como visitante, pois o time tinha que pegar ônibus e pegar as estradas da cidade novamente para poder enfrentar os seus outros adversários. E como esperado, o Brasil de Pelotas caiu para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho com 3 rodadas de antecedência. Mas resgatou as suas origens de forma fulminante. No ano seguinte conseguiu acesso para a Série B do Gaúcho, em 2014 para a Série C do Brasileiro e em 2015 chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. E um fato interessante desse acidente foi uma relação meio Grenal. Os dois principais clubes do Sul, o goleiro Darley, ídolo da história do Grêmio, foi quem ajudou a resgatar Odair Helman, atual técnico do Internacional, que estava dentro do ônibus. Darley foi um dos poucos jogadores que saiu com poucos machucados depois do acidente. Ele teve somente alguns arranhões no braço. E então, na hora que o ônibus parou de capotar, ele viu Odair preso às ferragens. Sua perna estava presa entre 2 bancos do ônibus. E o Odair Helman estava com muito medo, pois tinha um ar-condicionado do lado dele fazendo muito barulho e ele estava com medo que aquilo ali fizesse o ônibus explodir. Então o Darley foi lá e conseguiu salvar o Odair Helman, que depois do acidente encerrou sua carreira como jogador de futebol aos 32 anos. Hoje em dia o Brasil de Pelotas joga a Série B do Campeonato Brasileiro, onde já está por lá faz 4 anos e segue em busca do acesso para a Série A. O seu estádio Bento de Freitas está passando por várias reformas e deixando bem mais bonito o ambiente, e a equipe está em harmonia total, depois de todos esses anos ter superado essa grande dificuldade da história do clube. Bom, é isso aí, então essa foi uma história um pouco triste aqui no canal, contando sobre o acidente do Brasil de Pelotas. Um dos maiores acidentes do futebol gaúcho da história. E quem quiser dar mais uma pesquisada aí para saber um pouco mais de detalhes, até relatos dos jogadores sobreviventes, pode procurar aí, dar um Google que vocês vão conseguir achar bastante informação. Então é isso aí, galera, valeu pelo vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos que não conheciam essa história ou que não lembravam. Enfim, vou deixar aí embaixo também o meu Instagram para quem quiser me seguir, lá eu aviso sempre quando vai ter vídeo, peço opinião de alguns temas para poder gravar. Então fechou? É isso aí, valeu por ter chegado até aqui e ter assistido o vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou!